Boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E vocês já sabem, né? Sexta-feira é dia de PG. E é justamente por isso que eu estou aqui, para fazer essa programação juntamente com você. Mas antes de dar continuidade à nossa programação, lembra de dar o joinha nesse vídeo, lembra também de se inscrever no nosso canal e segue a gente também lá no Instagram pelo Adventistas Arapiraca. E vocês já sabem, né? Antes da nossa lição, tem que ter o louvor. E o louvor é cada um mais encantador do que o outro, porque ele é feito pelos nossos jovens, os jovens da nossa igreja, jovens de valor, jovens especiais. Então vamos de música. Você daí, eu daqui, juntos, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Sei que você conhece essa, então canta comigo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas ter o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair,
precisa ver e precisa tocar. Você só precisa crer. Amém. E estamos nós aqui novamente. Ô, gente, mas eu gostaria muito de fazer uma perguntinha para vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Porque, assim, é muito importante vocês saberem que muito mais importante do que a gente tá se preocupando com a pandemia, né? Aliás, a gente tem que se preocupar com a pandemia, mas não somente com isso. A gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com as pessoas que a gente ama, a gente tem que se preocupar em estar observando, né, as nossas questões pessoais, questão de higiene e tudo mais, reforçando cada vez mais. Só que o mais importante de tudo, lembrem-se que vocês têm que fortalecer a imunidade de vocês, tá bom? Então não é porque vocês estão na quarentena que vocês vão relaxar na dieta de vocês, se vocês estiverem em dieta, né? E fazer simplesmente o que vocês querem. Claro que não. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita, feita pelo nosso Criador. E a gente tem que retribuir com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo a Deus por esse presente que Ele nos deu, que é o nosso corpo. Aliás, lembrando que o nosso corpo não é nem nosso, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, que Deus nos dê muita sabedoria para que a gente possa cuidar desse nosso corpo, que a gente possa fortalecer o nosso sistema imunológico e que a gente fique livre não apenas dessa doença, mas também das outras, né, que podem vir. Então, assim, dado esse meu recadinho para vocês, né, até porque eu me preocupo muito com vocês, peço também orações, né, orações de vocês pelas pessoas que estão com esse vírus agora, né? E as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente não conhece, enfim. Tem muitas famílias enlutadas, tem muitas famílias que estão muito tristes, passando por um momento muito de necessidade também, né? Passando por momentos muito difíceis. Eu gostaria muito de pedir a vocês, orações de vocês, a todas essas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, a todas as pessoas que estão passando por necessidade, enfim, que vocês possam incluir essas pessoas nas orações de vocês, tá bom? Mas antes de começar a passar a nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Então, quem pudesse, coloque aí em posição de reverência e vamos orar juntamente ao nosso Criador. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, por mais esse sábado que o Senhor nos agraciou. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por termos saúde, por estarmos em paz e por estar tudo bem com as pessoas que nós amamos. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa se fazer presente em mais esse momento, que o Senhor nos auxilie, nos conduza nessa lição, que o Senhor possa limpar os nossos corações e as nossas mentes, nos dando entendimento e sabedoria, que a gente consiga se concentrar e absorver tudo que aqui será ensinado. Que o Senhor possa permanecer conosco, nos abençoe, nos une, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, como vocês já sabem, né? Eu sou líder do PG Geração Forte, lá do Brasília 1. Inclusive, gostaria de mandar um beijo aí para os meus jovens que eu tanto amo e dizer para vocês que nós temos a nossa lição, que é essa daqui. A lição jovem, que é intitulada de As Melhores Séries. E nós estamos na série Top of Mind, que significa o topo da mente, e hoje o nosso episódio, que é o episódio de número 12, encontra-se na página 73 e na página 72. Então, 72 e 73 é a lição que a gente vai estudar hoje. Então, antes de começar a falar, eu gostaria de ler um trechinho que está aqui na página 72, que diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mateus 25, 21. Olha só, que frase impactante, né? Mas antes de continuar, né? Eu gostaria muito de fazer uma autoanálise com vocês, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondem ou aí nos comentários, se vocês quiserem, ou vocês se autoanalisam aí, particularmente cada um, e se perguntam a si mesmo. Então lá vai a pergunta. Quais são as coisas boas que você tem feito ultimamente? Você tem feito coisas boas ultimamente para outras pessoas? Se sim, que maravilha! Se não, calma, tem outra pergunta. Tá preparado para a próxima pergunta? Vamos lá! A próxima pergunta é: que sentimento bom você passou adiante nesses últimos dias? Pessoal, lembrando, tá?
Não é por conta da quarentena que vocês têm que arrumar desculpa para não fazer tal coisa, não fazer o bem, enfim. Não tem nada disso, até porque nós temos, a grande maioria da população, né, tem acesso à internet, graças a Deus, e pode sim estar entrando em contato com outras pessoas, pode estar procurando saber se tem outras pessoas que estão precisando de alguma coisa e tudo mais. Então, enfim, não tem desculpa de quarentena. Ah, mas eu não posso ir lá. Ah, mas eu não posso oferecer um abraço. Certo, você pode até não poder oferecer um abraço, mas você pode oferecer um ouvido amigo, né? Você pode oferecer uma palavra de conforto, escrita que seja. Você pode sim fazer o bem, nem que seja pelo telefone. Tá bom? Você pode também usar o seu telefone com coisas boas para compartilhamento. Então, assim, muitas das vezes a gente recebe muitas fake news, a maioria das vezes a gente nem procura saber se é verdade ou se não, e a gente já sai espalhando tudo, e quando vai ver, tem muita gente que tem a mentalidade fraca e acaba acreditando naquilo e acaba se poluindo com tudo isso de ruim, com tudo isso que é mentira, e muitas vezes a pessoa nem sabe e acaba ficando muito mal, acaba ficando muitas vezes, né, com crise de pânico e tudo mais. Então, gente, vamos fazer a diferença, vamos espalhar o bem, até porque esse é o tema da nossa lição de hoje, fazer o bem. Pois é, uma coisa tão simples, né, uma coisa tão simples na teoria, porque na prática, sem dúvida nenhuma, é algo que existe muito, que exige muito da gente. Então, a nossa lição, ela propõe aqui ela propõe não, né? Ela fala de um filme que foi lançado justamente porque ele foi baseado numa história real. E a história real foi a seguinte: teve um professor de uma matéria de estudos sociais que ele fez um desafio para os alunos dele. Qual foi o desafio? Ele desafiou que os alunos dele pudessem criar alguma coisa que mudasse o mundo, ou seja, alguma ideia, que eles tivessem algum projeto que pudesse inovar e mudar o mundo. Então, teve um aluno dele chamado Trevor que ele fez um jogo que se chamava Corrente do Bem. Inclusive, esse é o nome do filme, A Corrente do Bem, em que cada favor que a pessoa recebe, ela tem que retribuir para outras 3 pessoas. Então, assim, vamos supor, eu recebi um favor de uma pessoa, aí eu, para retribuir, agradeço, é claro, o favor que foi me feito, mas para retribuir, eu faço isso para mais 3 pessoas. Então, eu passo para mais 3 pessoas essa gratidão que eu tive com aquela pessoa que me agraciou com a gentileza dela. Então, eu particularmente achei essa ideia muito maravilhosa, porque assim, em um mundo onde tudo está tão perdido, onde tudo está tão complexo, enfim, tanta tristeza, tanta coisa ruim acontecendo, principalmente ultimamente, né? A gente vê ao redor do mundo. Que tal a gente fazer a nossa parte, né? Eu achei até interessante a sinopse desse filme, tá? Porque eu ainda não assisti. Inclusive, eu até recomendo aqui para vocês, semana retrasada, eu indiquei para vocês o filme A Lista de Schindler. Maravilhoso, né? Vocês assistiram? Então, e essa semana eu indico para vocês esse filme, que é o filme A Corrente do Bem. Então, final de semana, você já tem um filminho aí garantido, tá bom? A nossa lição diz também que a Bíblia nos fala que não se canse de fazer o bem. Isso está lá escrito em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Mas se a Bíblia diz não se canse de fazer o bem, então a gente pode pensar assim, então o bem, a gente pode se cansar de fazer ele, até porque está escrito não se canse de fazer o bem. Então significa que sim, a gente pode se cansar de fazer o bem. E realmente, se a gente parar para pensar, a gente se cansa de fazer o bem, porque muitas das vezes os nossos relacionamentos, sejam conjugais, sejam interpessoais, com amigos, vizinhos, enfim, na grande maioria das vezes, a gente sempre se relaciona com as outras pessoas na base da reciprocidade. Então, eu só faço se você fizer, você só faz se eu fizer, né? Eu acho que vocês também fazem isso. Vocês fazem isso? Comentem aí, coloquem aí nos comentários e vão interagindo, tá bom? Então, assim, a gente vê que a Bíblia, ela nos adverte que mesmo que a gente se canse, a gente não pode desistir de fazer o bem. Nunca. A gente vê aqui também na nossa lição que, que você pode fazer isso, né? Fazer o bem usando os seus dons, usando os seus talentos e até os seus recursos, né? E que isso é muito maravilhoso, a gente saber que Deus, ele nos usa de uma maneira muito maravilhosa, muito grandiosa
para a obra dele. É muito bom saber que mesmo a gente não conseguindo retribuir o amor que ele tem com a gente, é muito bom saber que a gente pode fazer nem que seja um pouquinho, né, para retribuir tudo isso, esse amor, né, para retribuir todo esse cuidado que Deus tem com a gente. Então a nossa lição, ela nos dá aqui algumas dicas de como a gente pode fazer o bem. A primeira dica é: saia das 4 paredes da igreja. Que coisa, né? Para vocês verem, muitas das vezes, nós como cristãos, nós achamos que o único bem que a gente pode fazer é somente com a nossa comunidade evangélica, somente com as pessoas do nosso convívio ou as pessoas da nossa igreja, somente aquele grupinho, aquela panelinha, enfim. E não, né? A gente vê aqui que não é bem assim. A gente pode sim ir muito além, até porque quando a Bíblia fala ama o teu próximo como a ti mesmo, o teu próximo não é a pessoa que é da mesma fé que você, não é a pessoa que está na mesma igreja que você, muito pelo contrário. O teu próximo é a pessoa que está perto de você. Em qualquer lugar que você for, vai ter alguma pessoa. Você vai no banco, tem uma pessoa, faça o bem para aquela pessoa. Se você pode fazer o bem, faça. Sempre que você puder fazer o bem, faça. A gente vê aqui também que a gente tem que usar os nossos dons no templo, né? Mas também que a gente pode usá-los para servir a Deus em outros lugares, né? Fora do templo também. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que agrada a Deus. Nós vemos também aqui que a lição nos propõe que a gente tem que tratar as outras pessoas como a gente gostaria de ser tratado. É a velha e famosa empatia, né? Então, gente, muitas das vezes, eu já me peguei até fazendo isso, eu acredito que você também. Quantas vezes a gente não já falou assim para alguém: ah, fulano, deixa de fazer isso, deixa de fazer uma coisa boa para a pessoa, né? Deixa de ser trouxa, fulano nem dá valor para você, deixa isso para lá. Quantas das vezes a gente não já repreendeu alguma pessoa que estava fazendo uma coisa certa, uma coisa boa, e só porque ela não estava tendo nada em troca, a gente mandou ela deixar isso para lá, deixar de lado, largar de mão. Quantas das vezes? Eu já escutei muito isso na minha vida, também em algumas vezes já repassei para outras pessoas, mas assim, gente, a gente tem que tirar isso da nossa mentalidade, porque não é errado fazer o bem, certo? O errado é fazer o que é mal. O que é bom tem que ser feito, tem que ser repassado para mais pessoas poderem fazer. A gente tem que ensinar isso desde muito antes, desde criança, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, porque essa futura geração é a geração de agora, são os nossos filhos que vão compor essa futura geração. Então a gente tem que ter consciência das nossas palavras, que elas têm sim poder. A gente tem que ter consciência que o bem que a gente faz hoje não é uma coisa em vão, muito pelo contrário. A própria Bíblia diz aqui, em Provérbios, no capítulo 25, no verso 21, ela diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amém? E antes, mais um pouquinho, aqui no capítulo 24 de Provérbios está escrito: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Uau! Que passagem, hein? Para você ver. Nada do que a gente faz aqui é em vão. Nada. Todos vocês têm que ter ciência disso. Ninguém perde por dar amor. A única pessoa que perde é aquela que não aceita ele, tá bom? A gente que planta amor pode ter certeza que em uma hora a gente vai colher. A gente vê aqui também que o mundo seria até talvez um lugar melhor se as outras pessoas se perguntassem com muito mais frequência: e se fosse comigo, né? A gente vê aqui também outra dica, terceira dica: nunca faça algo de bom esperando algo em troca. Então, assim, em especial, essa daqui é um puxãozinho de orelha até para mim mesmo, porque em algumas vezes, né, muitas não, em algumas vezes eu tenho esse costume meu muito feio, que eu tenho que estar me policiando, que eu começo a fazer uma coisa para uma pessoa e espero que ela faça na mesma intensidade para mim. Muitas vezes não é desse jeito que acontece. E eu acabo me frustrando com muita facilidade. Mas como durante a minha vida toda eu tive que lidar com isso e tudo mais, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que assim, eu sou 8 ou 80, entendeu? Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu
sempre fui assim. E por eu ser assim justamente, eu acabei quebrando minha cara muitas e muitas vezes. Mas graças a Deus, quebrar a cara é só no sentido figurado, né? A gente acaba quebrando a cara, mas com certeza aprende muitas coisas. E graças a Deus eu aprendi muitas das coisas. E, claro, ainda estou aprendendo. Não é porque eu virei cristã, que agora eu sou santa, sei de tudo e tudo mais. Não, gente. A partir do momento que você se converte, é uma luta diária, né? É uma luta constante que a gente tem que ter com o nosso velho homem. No meu caso, com a velha mulher que eu era, né? Então, assim, se você quiser saber se o outro ama você de verdade, é só você identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Sabe quem disse essa frase? Foi o padre, o padre... Ai, meu Deus, deixa eu procurar o nome do padre. Padre Fábio de Mello, aquele famoso, muito bem. Foi ele que falou essa frase aqui. Nós vemos também que tem uma passagem lá em João 13:35. João 13, no verso 35. 13:35, que diz assim: Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha só que maravilha, né? É exatamente isso, meus amores. Não tem como você fazer o bem se você não estiver perto daquele que é o próprio bem. Não tem como você amar se você não estiver próximo daquele que é o próprio amor. E é justamente ele, Jesus, o nosso Criador. Não tem, a palavra de Deus ela nos diz que a fé sem obras é morta. E claro, a gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, muito pelo contrário. Por mais que a gente faça, por mais que a gente ame, por mais que a gente se doe, por mais santo que a gente tente ser, isso de maneira nenhuma vai nos salvar e isso de maneira nenhuma vai nos levar para o céu, muito pelo contrário. Se dependesse das nossas obras, o negócio estava feio para o nosso lado. Mas graças ao nosso bom Deus e graças à graça de Jesus, nós somos salvos pela graça. E é justamente em retribuição a esse amor que Deus teve pela gente, dando a vida do Filho dele por nós, que a gente não só é perdoado, é reconectado, é aproximado de Deus, a gente também passa a ter os frutos do Espírito Santo. A gente passa a conviver com os frutos do Espírito Santo no nosso dia a dia. A gente passa a espalhar, a exalar o cheiro de Jesus em tudo que a gente venha fazer. Até porque, como discípulos de Jesus, né, como seguidores de Jesus, nós temos que imitar, nós temos que fazer exatamente como Jesus fazia. Claro que a gente não vai fazer tudo exatamente, não vai seguir tudo exatamente, perfeitamente do jeito que Jesus fez. Só que assim, como um filho pequeno tenta imitar o pai fazendo alguma coisa, eu acredito que Deus, ele tem essa mesma visão da gente quando a gente está tentando fazer alguma coisa. Eu me lembro que teve uma vez que tinha tirado a roupa do varal, estava dobrando a roupa aqui, e a minha filha me perguntou: mãe, eu posso ajudar a senhora com a minha roupa? Eu disse: pode. Só que eu já sabia como é que ia ficar a roupa e tudo mais. Claro que eu não briguei com ela, né? Eu disse: pode, filha, vá. Aí eu fui guardando as minhas roupas e ela foi guardando as roupas dela. Terminei de guardar as minhas, dobrei e tudo mais, guardei. Aí ela ainda estava, né, fazendo tudo mais. E eu estava vendo o esforço que ela estava fazendo, porque ela dobrava de um jeito, aí não ficava bom, ela tirava tudo de novo, dobrava tudo de novo, e tentava, e não sei o quê, e entrava em desespero, não sei o quê. E eu estava vendo aquilo, eu estava vendo que ela queria fazer do jeito que eu estava fazendo. E eu tenho certeza absoluta que é justamente isso que Deus faz com a gente. Ele sabe que é impossível a gente fazer da mesma forma que Jesus fez, mas ele vê o nosso esforço, ele sabe as intenções do nosso coração. E isso, para mim, já basta. A nossa lição mostra aqui também que a gente tem que fazer pouco, mas a gente tem que fazer de todo o nosso coração. Pois é, meus amores, nós temos que fazer as coisas de todo o nosso coração. Tem até uma passagem na Bíblia que diz para a gente aproveitar as oportunidades. E a gente sabe, né? A gente sempre tem a oportunidade de levar o evangelho para as pessoas, a gente sempre tem a oportunidade de fazer o bem a todo momento, a qualquer tipo de pessoa. E lembrando, gente, eu estava estudando a lição e eu me lembrei que quando eu não era batizada não, quando eu não era evangélica, né, quando eu não tinha nem interesse, eu nem sonhava
em conhecer o evangelho e tudo mais, porque eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu achava que quando eu escutava assim, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Eu achava que amar o próximo era você, sei lá, abraçar a pessoa e ficar dizendo, eu te amo muito, e ficar dando um beijo e tudo mais, e ficar, eu amo muito você. Só que não é isso. A partir do momento que você conhece o evangelho, que você tem intimidade com ele, você percebe que essa ideia é totalmente equivocada, não tem nada a ver. Minha visão sobre muitas coisas mudaram. Aliás, sobre muitas coisas não, sobre tudo. Minha visão sobre tudo mudou, graças a Deus. E eu consegui entender que o amar o próximo não é você ficar abraçando e beijando e bajulando e falando que ama e tudo mais. Não é você fazer isso para as outras pessoas. Isso muitas das vezes chega a ser falsidade, até porque tem pessoas, não deveria, né? Mas tem pessoas que a gente tem uma coisinha assim dentro do nosso coração, que o nosso coração não simpatiza com a pessoa. Isso é super natural, gente. Sempre tem. Não era pra ter, não era pra ter. Mas às vezes tem uma pessoa que você não simpatiza. Não me dei com aquela pessoa. Meu coração não simpatizou com aquela pessoa. Tenta fazer de tudo pra amar aquela pessoa. Como? Trata aquela pessoa da mesma forma que você gosta de ser tratado. Você gosta de ser humilhado? Com certeza não. Você gosta de levar fora? Com certeza não. Você gosta de se sentir rejeitado? Com certeza também não. Inclusive, falar em levar fora, gente, já levei tanto fora. Ai, meu Deus. Eu já levei tanto fora de tanta gente. Só que assim, eu não sei, mas eu não sei retribuir, tá? Sabe? Quando a pessoa me dá um fora assim, eu fico sem reação e acabo me sentindo culpada porque eu falei alguma coisa. Aí, quando é depois de muito tempo, a pessoa vai me pedir desculpa. Eu já falei até pro meu esposo, amor, eu acho que eu tenho sangue doce pra essas coisas, porque o pessoal apronta comigo, faz tudo comigo, e quando depois vem, pede desculpa. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Já tô acostumada, minha vida sempre foi assim e tô acostumada já, né? Então, a nossa lição também, ela nos diz aqui que quando você permite que Deus ocupe o trono central em sua vida, nada será mais gratificante do que servir as pessoas. E quando fazemos o bem, nós somos os mais beneficiados. E falando em servir as pessoas, eu me lembro lá, quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, ele poderia ter lavado os pés de todos os outros e ter deixado de Judas, não era? Ele bem que poderia, mas ele não fez. E aquilo me deixou muito intrigada. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas nada a ver lavar o pé de Judas, é porque ele ia fazer aquilo. Os outros fizeram coisa errada, mas depois se arrependeram e tudo mais, e correram atrás. Mas ele não, ele foi errado desde o começo até o fim, não teve um momento que ele fez uma coisa boa. Só que a gente tem que entender que não é o outro, não é sobre o outro, é sobre mim. Quem é que está em mim? É Deus que está em mim. O que é que acontece? Muitas das vezes a gente se cansa de fazer o bem, justamente como eu tinha falado, porque a gente não vê reciprocidade. A gente faz e o outro não faz. A gente se cansa de fazer. Quando a gente recebe uma maldade de alguém, quando alguém faz uma maldade com a gente, o que importa é como a gente reage. A gente pode parar para analisar, como eu sempre digo, toda situação ruim, você tem que tirar aprendizado. Sempre tem alguma coisa para você aprender em tudo de ruim que você passa na sua vida. Sempre tem uma coisa boa para você aprender. Então, assim, se você sofreu muito na sua vida, se muitas pessoas machucaram você, feriram você, foram falsas com você, talvez essas pessoas tivessem o poder de fazer isso com você. Talvez eu fui machucada, fui ferida com palavras de outras pessoas, e essas pessoas talvez tivessem esse poder na minha vida, mas elas não têm o poder de me transformar como elas, de me transformar uma pessoa como elas são. Muito pelo contrário, eu tenho esse poder, sou eu que escolho se eu quero retribuir, se eu quero ser da mesma forma que essas pessoas, ou se eu quero ser de uma forma melhor. Inclusive, teve uma frase que eu vi lá no status da Laís, né, a esposa do Ícaro, inclusive, beijo Laís, você é uma fofa, uma querida, que ela postou assim, busque ser melhor para o outro, não melhor que o outro. E aquela frase é uma frase tão simples, né? Uma frase tão, não sei, tão singela, mas tão impactante ao mesmo tempo, porque assim, muitas das vezes a sociedade exige muito da gente, muito status, muito, enfim, muita exaltação do meu eu, muito eu, na maioria das vezes muito endeusado e tudo mais.
E muitas das vezes a gente mal se importa com as outras pessoas, né? Inclusive, várias músicas falam desse tema, o meu eu que tenho que estar feliz, eu que tenho que me importar, eu só vou fazer se eu quiser, tudo sou eu e tudo é sobre mim. E quando a gente vem justamente para o Evangelho, quando a gente vem justamente para a Bíblia, para a Palavra de Deus, a gente vê que é totalmente o contrário. É totalmente na contramão do mundo, literalmente, né? Porque assim a gente vê que é menos eu e mais ele. É totalmente o oposto de tudo que o mundo nos ensina, onde ele nos ensina a gente ser egoísta, a gente potencializar o egoísmo que a gente já tem dentro da gente, que isso é completamente natural da gente. A gente vê que a gente tem que diminuir esse sentimento a partir do momento que a gente se aproxima de Deus e aumentar aquele que é o soberano, aquele que é o nosso Criador e aquele que nos conhece acima de qualquer outra pessoa. E é justamente a partir desse momento que a gente consegue os frutos do Espírito Santo. Mas, gente, eu tenho também aqui outra pergunta e eu quero vocês interagindo aí nos comentários, tá bom? Olha só. Se eu sou salvo pela fé, por que eu devo praticar boas ações? Vou repetir novamente. Se eu sou salva pela fé, por que eu tenho que praticar boas ações? Vocês estão comentando aí? Bom, eu vou comentar a minha experiência que eu tive, tá? Porque assim, quando eu não era convertida, como eu já tinha dito para vocês, eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Inclusive, as pessoas que me conheceram antes e hoje, as pessoas dizem que eu mudei da água pro vinho. Inclusive, falando de água pro vinho, eu gostaria de dizer aqui para vocês que quando eu não era convertida, eu tinha um pensamento que eu achava assim. Eu vi uma pessoa se convertia ao evangelho, né, se convertia e virava evangélica, eu achava assim, não é possível. Fizeram lavagem cerebral na cabeça de fulano, porque não tem condições. Como é que pode? A pessoa era de um jeito e entra para a igreja, a pessoa muda assim do nada, da água pro vinho, não tem condição. Aí eu pensava assim, gente, porque assim, eram pessoas inteligentes, né? Eu pensava assim, não, eles são muito inteligentes. Eu acho que foi assim uma mudança gradual. Eu acho que eles foram para a igreja, aí fizeram uma lavagem cerebral muito bem feita nessas pessoas e tal, que elas não perceberam, né? Fizeram tipo uma hipnose, elas não perceberam e agora elas saem tipo o robô, quando vai fazer o robô. Entra um material, passa na caixa e sai o robô perfeitinho aqui. Pronto, eu imaginava assim desse jeito. Olha eu pagando a minha língua. Olha eu pagando a minha língua, porque hoje é eu que escuto isso. Onde você mudou da água pro vinho? E graças a Deus. Mas respondendo a minha pergunta que eu mesma fiz, né? Até porque a interação aqui é com a gente, mas eu estou aqui sozinha por enquanto, né? Eu tenho a minha experiência, porque quando eu não era convertida, né? Eu e meu esposo, a gente fez uma viagem lá para São Paulo, onde a gente foi para casa da tia dele. Tia dele não, é minha tia também, porque ela me adotou, então ela é minha tia também. A gente foi para casa da tia Cris. A gente foi pra casa da tia dela, o marido dela tal, receberam a gente com maior amor, com maior carinho e tudo mais. E digamos que eu era uma pessoa, como é que eu posso dizer assim? Me ajuda aqui, produção. Eu era uma pessoa sangue nos olhos. Quem escutar entenda. Eu era pessoa sangue nos olhos, eu era briguenta e tudo mais e queria... Vocês devem imaginar, né? E eu era esse tipo de pessoa. E a partir do momento que a gente viajou pra lá e tudo mais, eu já deixei bem claro pro Jackson, olha, eu não quero ir pra igreja deles, eu não vou me render a isso, não sei o que, esse negócio não sei o que, não combina comigo. E o Jackson, tá bom, amor, a gente não vai, se você não quiser a gente não vai, não vou fazer nada forçado se você quiser. Tá certo. A gente chegou lá, e eles me receberam com amor, com um carinho tão grande que aquilo... Gente, vocês não têm noção. Foi muito respeito que eles tiveram por mim. Foi muito respeito, muito carinho que eles tiveram por mim, pela minha família, né? Porque, assim, a partir do momento que você vê uma mãe fazendo uma coisa com um filho e você se sente incomodada, muitas pessoas falam, mas às vezes não sabem como falar. E eu, naquele momento que eu tava lá, eu tava fazendo como eu sempre fiz. Eu estava sendo quem eu era. Até porque eu era assim, eu era quem eu era, aonde eu tivesse, na frente de quem eu tivesse. Essa era eu. E eu estava sendo quem eu era. Só que assim, eu não conhecia eles. Eu conhecia assim de vista e tudo mais, mas eu não conhecia eles assim para dizer, eita, conheço, não como hoje. Mas naquela época eu não conhecia eles, eles também não me conheciam. Mas abriram a porta da casa deles assim, de uma forma tão gentil, tão amorosa, tão carinhosa e conversava com a gente de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida inteira, nunca, nunca, nunca. E eles são adventistas do sétimo dia, né? Aí a tia Cris convidou a gente para ir para a igreja e tudo mais.
E para quem não queria ir, né, foi irresistível. Eu não tive como falar não, não tive como negar. Aí eu disse, tá bom, vamos. Aí fui, né, fui lá e tal. Gostei da igreja. Aí, gostei da igreja, mas coisa, pra mim não tinha marcado em nada. Quando a gente voltou, passou alguns dias que a gente ficou lá, aí eu comecei a fazer umas perguntas pro marido dela, né, que é o Fran. Inclusive, eu gostaria muito de mandar um beijo, um abraço pra vocês. Cris, Fran, amo vocês. E comecei a fazer umas perguntas pra ele em relação ao evangelho, né? E, tipo, ele fez um resumo do resumo do resumo do resumo, né? Porque pra quem sabe, pra quem não sabe também, antes de a gente se batizar, a gente recebe um estudo e tudo mais. Ele fez um resumo desse estudo que a gente recebe, mas foi um resumo, assim, que me encantou de uma forma que eu não sei explicar. Aquilo ali, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa do Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo, não somente aquele estudo, mas a gente ter ido para lá, né, a gente ter se deslocado daqui até São Paulo e a gente foi de carro, né, apesar de ter sido cansativo, apesar de a gente ter passado muito sufoco na viagem, eu tenho certeza absoluta que não foi uma coisa em vão, foi sem dúvida nenhuma uma coisa que já estava nos planos de Deus. E ele me deu aquele estudo, e aquele estudo que ele me deu me encantou assim de primeira, não precisou de mais nada. Me encantou de primeira, já foi uma coisa que eu já sabia que eu queria e tudo mais. Bom, foi justamente isso que me encantou, as obras deles. Porque a todo momento eu já estava pensando, não, eles vão vir em algum momento me criticar, vão vir falar alguma coisa de mim. Porque assim, naquela época eu ainda gostava de rock. Pra quem não sabe, eu era roqueira. E graças a Deus, Deus me libertou e eu não sou mais. Mas naquela época eu era. E tipo, eu escutava música muito alta no celular quando eu ia tomar banho. E, enfim, vocês devem imaginar, quem não me conhecia também não perdeu muita coisa, né? Mas assim, eu era esse tipo de pessoa. E na hora que eu cheguei lá, eu já tava, tipo, com 4 pedras na mão, já esperando qualquer pessoa vir me confrontar, entendeu? E eles não fizeram isso. Eles foram muito gentis, muito fofos. Eles foram uns amores. E foi justamente isso que me atraiu. Porque eu tava esperando uma coisa e eles me deram outra que eu não tava. Foi justamente isso também que me constrangeu. Porque eu falo até isso com eles. Eu tava esperando eles virem me confrontar e eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Eles me aceitaram, me deixaram confortável. Uma coisa que eu não me sentia bem daquele jeito em nenhum outro lugar, em nenhuma outra casa. E lembrando que a gente não se conhecia direito naquela época. E eu, desde já, gostaria de agradecer muito a eles, porque o meu primeiro contato com o Evangelho foi na casa deles, foi através da obra deles, né, das obras deles, foi através do viver deles. Eu via eles dois, a forma como eles dois se tratavam, porque é um casal muito abençoado, é um casal que eu desejo muitas bênçãos de Deus. Inclusive, se eu pudesse até conversar com Deus e pedir a Deus, Deus, que o Senhor tire todas as bênçãos que tiver para mim e coloque só para ele. Se eu pudesse pedir isso, eu com certeza pediria, porque são pessoas assim muito importantes na minha vida, que marcaram demais a minha vida. Então, assim, eu perguntei para vocês, mas eu vou perguntar novamente. Se eu sou salvo pela fé, por que devo praticar boas ações? Vocês já responderam? Então, gente, você já deve ter percebido, né? É meio estranho a gente fazer o PG assim com uma pessoa só, até porque o PG, o ideal é que tivesse várias pessoas e tudo mais. Mas, infelizmente, por enquanto não tá dando. Mas calma que daqui a pouco a gente vai estar todo mundo reunido juntinho novamente. Vamos orar, vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa imunidade e daqui a pouco tá todo mundo junto de novo, beleza? Mas olha, a nossa segunda pergunta é assim, ó. Em que ocasião ajudar uma pessoa pode ser prejudicial a ela? É melhor dar o peixe ou ensinar a pescar? Vou repetir novamente a pergunta. Em que ocasião ajudar uma pessoa pode ser prejudicial a ela? É melhor dar o peixe ou ensinar a pescar? Gente, eu tenho uma experiência com uma pessoa que essa pessoa tinha vários problemas emocionais e tudo mais. E assim, inclusive aproveitando que eu tô falando sobre isso, muitas das vezes a gente acha que assim, o pessoal tem problema, a gente não vai poder ajudar porque a gente não sabe falar. Eu, por exemplo, eu tinha esse pensamento, não, fulano tá com problema, eu não vou lá porque eu não sei falar, eu não sei falar bonito, eu não sei. Mas, gente, muitas das vezes a pessoa que tá passando por problema, ela só quer ser ouvida. Ela não quer que você fale uma palavra bonita, uma frase que você viu e muito enfeitada e aquela frase que se encaixa naquele momento. Muitas das vezes, a pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento assim, até de depressão,
ela só quer ser ouvida. Ela não quer que você vá lá e fale, 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 fale. Até porque hoje em dia na sociedade o que as pessoas mais querem é falar, já reparou? As pessoas são doutas. As pessoas são mestres em estar falando, em colocar a sua opinião, em expor sua opinião, em falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Muitas vezes acaba até falando o que não devia. E pouquíssimas pessoas são especializadas apenas em ouvir. Vocês já perceberam isso? Pois é. Mas voltando ao que eu estava falando, eu tenho uma experiência com uma pessoa que essa pessoa era muito próxima a mim, né? Hoje não é mais, graças a Deus. Graças a Deus não, tô brincando, gente. E essa pessoa era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida pra mim. Só que assim, era uma pessoa muito problemática, sabe? Uma pessoa que tinha muitos problemas. E assim, eu tentava ajudar, né? Tentava levar a palavra, tentava confortar com a palavra de Deus, tentava confortar dizendo, olha, você não tá só, eu vou estar aqui e tudo mais, vou estar apoiando você e tudo mais. Só que a pessoa, não sei o que que acontecia, a pessoa não queria ser ajudada. Sabe, quando a pessoa tem um problema, você dá a solução, ela vem com outro problema, fica uma coisa chata, né? Na segunda tentativa, terceira tentativa, quarta tentativa, tem uma hora que você diz, não, realmente não tem condição. Porque assim, você tenta, olha, fulano, não é assim, não é bem assim, o mundo não é assim do jeito que você tá falando. A pessoa, não, mas você tenta dar uma solução, mas a pessoa sempre vem com um problema, você dá outra solução para esse problema e ela sempre vem com um problema. Eu acredito que essa pessoa tem que andar com as próprias pernas. Inclusive, a palavra de Deus diz aqui em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 21. Diz aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para você ver, a própria palavra de Deus diz a gente que a gente não vence o mal orando. A gente não vence o mal jejuando. A gente não vence o mal dobrando o nosso joelho. Não. A gente vence o mal fazendo o bem. Então isso significa que isso é um ato que tem que ser feito da parte de cada um. Eu não posso vencer o mal com nenhuma outra coisa, a não ser com o bem. Se eu não quero fazer o bem, se eu não quero praticar o bem, nem que seja para mim mesma, o mal não vai se afastar de mim. Tá bom? Então, passa da nossa lição, eu gostaria de deixar a última mensagem a vocês, porque assim, muitas das vezes, eu como sou nova na fé, né, tenho um pouco tempo que eu me batizei, mas muito pouco tempo que eu me converti, eu vi alguns relatos, né, de algumas pessoas que disseram assim, mas eu não vou em tal igreja porque fulano é assim. Mas fulano naquela igreja é assim, assim, assim. Mas eu fui naquela igreja e vi que aquilo ali não era bem o que eu queria, não era bem o que eu estava imaginando. Mas fulana estava na igreja e estava cheio de gente na igreja, a visita veio, ninguém falou com a visita foi-se embora, sabe? Muitas das vezes a gente só vê o que a outra pessoa está fazendo de errado. Então eu sempre bato na tecla, gente, se você não tá vendo a diferença, faça a diferença. A gente fica, mas ninguém tá fazendo bem. Mas ninguém tá vendo. Mas não sei o quê. Faça o bem, faça a diferença. Se você na sua família não vê ninguém, você não vê ninguém honesto, seja a pessoa honesta. Se você da sua família, do seu convívio ali, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, enfim, se você do seu convívio com as outras pessoas, você não vê bondade, você não vê honestidade, você não vê uma coisa que vale a pena você depositar a sua confiança, seja esse tipo de pessoa, tá? Não fica olhando para os outros, não fica. Para com isso, para de ficar falando, olhando as coisas dos outros, se comparando. Não, tá errado, você está se comparando com os outros, você tem que se comparar com Deus. Gente, a partir do momento que você compara a sua vida com a palavra de Deus, você vê que o errado é você. O certo é você se comparar e tentar se enquadrar com o que está escrito aqui, não com o que o outro está vivendo, não com o que o outro está fazendo. Muito pelo contrário, a gente tem que se comparar com isso aqui, ó. É aqui, através da palavra, se comparando com ela, que a gente vê o quão ruim que a gente é. Inclusive, falando em ruim, teve até uma frase que o Jason citou. Gente, eu não posso deixar de falar essa frase, porque essa frase me marcou demais. Que a gente estava lá no encontro, né? No encontro de PG e tudo mais.
E ele falou assim: olha, eu não sei o quanto o Devinho não merece, eu não sei o quanto a Anne não merece, mas eu sei o quanto eu não mereço o amor de Deus. E aquilo me marcou demais, porque eu sei, quando eu tento comparar o que a Bíblia me ensina com o que eu sou, eu vejo que não tem, não dá. Aí eu tenho noção de que não tem como explicar o amor de Deus por mim, porque ele, mais do que qualquer outra pessoa, ele me conhece. Ele sabe quais as minhas fraquezas, ele sabe onde eu tenho dúvida, ele sabe onde que eu tenho tendência a cair, ele sabe, enfim, sabe de tudo de mim. E mesmo ele sabendo de tudo de mim, ele me escolheu para estar aqui, ele me escolheu para servir a ele. Eu agradeço muito de coração por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que ele tem feito pela minha família, enfim. Agradeço muito a ele. Então, esse é o meu pedido de hoje. Você não está vendo diferença? Seja a diferença. Ah, Anne, mas a gente está num período da quarentena, não posso fazer muita coisa. Pode sim. Procura uma foto de uma frase bonita, uma frase que incentive outras pessoas. Poste. Quantas vezes a gente está acostumado a ver o mal, a ver a coisa errada? Quantas vezes a gente compartilha coisa que a gente nem sabe se é mesmo? Então eu faço um desafio com você, a partir de hoje, daqui pra frente, faça o bem, seja a diferença, não fique olhando pros outros não, não fale, o fulano não tá fazendo, não, se compare com a Bíblia e você vai ver que o problema tá em você, o problema não tá no outro. Mas não sei o que... Querido, querida, deixa eu falar um negócio pra você, Deus é o nosso Pai. Sabe quando um pai conhece os filhos? Você que é pai, você que é mãe, você vai se identificar. Sabe os filhos... Nós que somos pais, a gente conhecemos cada um dos nossos filhos. A gente sabe quem é o mais preguiçoso, a gente sabe quem é o briguento, a gente sabe quem é aquele que é mentiroso, a gente sabe quem tem tendência a ir para um caminho não muito legal. A gente sabe, a gente vê desde pequeno as crianças como elas são, os nossos filhos como eles são. Você acha mesmo que Deus não está vendo quem você é? Você acha que Deus não está vendo o esforço que você está fazendo? Pare para pensar, viu? Então, gente, essa foi a nossa lição de hoje, meus amores. E antes de terminar, né, antes de fazer a nossa oração final, vocês já sabem, né? Os nossos jovens maravilhosos que moram no meu coração, que fazem essa programação juntamente comigo aqui, para que vocês possam aí participar juntamente da casa de vocês, irão cantar louvores maravilhosos aqui. E vamos de música. O Salmo 63 diz assim: o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei enquanto eu viver. Vamos todos juntos neste momento, fazermos uma oração. Grandioso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, que o Senhor continue com cada um de nós, as pessoas que estão aí nos assistindo, que os teus anjos e teu Espírito Santo para os de nós. E conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia para você que está em casa. Neste momento nós convidamos você a vir cantar conosco, com bastante entusiasmo. E vamos pedir ao nosso Deus que Ele venha nos renovar, que Ele venha nos fortalecer nesta manhã de sábado. Amém? Vamos cantar um se renova, amém? Nesse momento você faça desse louvor a sua oração. Nova-me, Senhor Jesus.
E voltamos, gente. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma passagem para vocês que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pessoal, foi justamente isso que a tia Cris e o tio Fran fizeram quando eu fui lá para São Paulo. Foi através do viver dele, foi através do dia a dia deles, foi vendo tudo aquilo que eu vi eles fazendo que me encantou. Porque até então, o que eu tinha visto do evangelho, né, do que eu tinha visto nas pessoas, até então, quando eu não era convertida, não tinha me encantado, não tinha me chamado a atenção de maneira nenhuma. Mas quando eu fui para lá e eu vi a forma como eles viviam, eu vi que era uma coisa totalmente diferente, totalmente nada a ver do que eu pensava. Eu tinha uma mentalidade totalmente ao contrário de tudo aquilo que eles viviam. E foi justamente com aquilo que eu vi que me encantou e me atraiu, que sem dúvida nenhuma, vale a pena a gente repassar. Vale a pena sim a gente fazer boas obras, vale a pena sim você fazer as coisas sem esperar nada em troca, vale a pena sim, porque a nossa retribuição não é aqui, a nossa retribuição não vem dos homens, é Deus que está vendo tudo, assim como o Pai vê os seus filhos, assim como o Pai conhece cada um dos seus filhos, Deus nos conhece, Deus sabe o nosso esforço, então fique sabendo, nada do que você faz aqui é em vão, aquela palavra que você abençoou, aquela pessoa próxima a você, aquilo vai voltar para você também, tá? Se você se autoanalisou e percebeu que você ultimamente não vem fazendo muitas coisas boas, ainda há tempo. Eu sempre costumo dizer isso. Enquanto há vida, há esperança. Todo dia é como se Deus dissesse no nosso ouvido: recomece, eu tô com você. Então, recomece, Deus está com você. Deus está com você. Esteve ontem, está hoje, vai estar amanhã e vai estar para sempre com você. Basta você confiar, confie nele, siga nos caminhos dele, que você só tem a ganhar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e vamos para a nossa oração. Então, você se coloque aí em posição de reverência e nós iremos orar ao nosso Criador. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela gente, te agradecemos pelo teu amor, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos por o Senhor nos ensinar cada vez a como a gente deve ser, que o Senhor possa nos conduzir sempre nos teus caminhos, que o Senhor nos ensine a guardar as tuas palavras no nosso coração e a praticá-las, não somente ser ouvintes, mas também praticá-las. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiar cada vez mais em Ti. Que o Senhor possa permanecer comigo aqui na minha casa, que o Senhor possa permanecer com cada uma dessas pessoas que estão assistindo a essa live, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, antes de terminar, fiquei sabendo aí, né, que daqui a pouco vão abrir as igrejas e tudo mais. Deus queira que seja verdade, viu? Eu tô muito ansiosa, quero muito ver vocês. Quero muito estar pertinho de vocês, né? Eu sei que logo no começo a gente vai ter que se adaptar e tudo mais, mas estou com muita saudade dos meus irmãos, estou com muita saudade da minha igreja lá do Brasília 1, estou com muita saudade dos meus jovens do PG, estou com muita saudade de todo mundo, e eu espero muito que esse momento passe logo, mas eu espero muito que esse momento passe logo e todo mundo esteja bem, todo mundo esteja com saúde, e esse é o meu desejo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, um abraço bem forte em cada um de vocês e fiquem com Deus.